Olá, internautas! A partir de agora você vai acompanhar aqui um resumo do programa Vida com Saúde deste final de semana. Pois é, a menopausa, Dr. Daniel, é a parada de funcionamento dos ovários, ou seja, os ovários deixam de produzir os hormônios estrógeno e progesterona. Não é uma doença, é apenas um estágio na vida da mulher. A principal característica da menopausa é a parada das menstruações, né? No entanto, doutor Daniel, em muitas mulheres a menopausa se anuncia por irregularidades menstruais, menstruações mais escassas, hemorragias, menstruações mais ou menos frequentes. E não há relação entre a primeira menstruação e a idade da menopausa, segundo diz a matéria aqui. Nem tampouco existe relação entre idade familiar da menopausa e a idade da pessoa. Doutor Daniel, vamos lá então, assunto que interessa: menopausa às mulheres, andropausa aos homens. Vamos saber o que é a tal da andropausa. Você que é homem, que está ouvindo nosso programa, fique ligado. O programa tem 3 blocos, no último bloco nós vamos falar sobre a andropausa. Quais são as causas, doutor Daniel, começando nosso programa, e os sintomas então da menopausa? Então, Locatelli, primeiro cabe a gente explicar que existe uma diferença entre a menopausa, que na verdade é uma data, e toda essa situação que você falou de irregularidades menstruais, que a mulher já começa já no final da sua 4ª década de vida, no final dos seus 40 anos, né, perto dos 50, isso se chama climatério. A menopausa, na verdade, é uma data que a gente marca retroativa no tempo, ou seja, depois de um ano que a mulher não menstrua, a gente sabe que a menopausa ocorreu há um ano atrás. Para falar menopausa, a gente tem que falar numa mulher que está há um ano sem menstruar. Esta mulher, então, há um ano atrás teve a sua menopausa, que foi a última menstruação. Então, a data da menopausa a gente só pode marcar retroativamente, após um ano. Esses sintomas todos que você falou, da alteração hormonal, se chama climatério. Certo? O climatério, então, é essa fase da vida entre o final dos 40 anos e o início dos 50, que são que acompanha essa diminuição hormonal até finalmente encerrar a produção, principalmente a produção de estrógeno, que é o grande hormônio da mulher, né, o grande hormônio feminino, e o ovário deixa de produzir estrógeno definitivamente, então, e aí sim ocorre essa parada na menstruação. O principal sintoma, e a causa então seria realmente a queda do nível do estrógeno. Quando os níveis no sangue da mulher do hormônio estrógeno caem, acontece a menopausa. O principal sintoma, que é o que mais chama a atenção das mulheres, e elas buscam atendimento por isso, são os calorões, certo? Esses calorões normalmente acontecem na face e no colo, que a gente chama, né, que é essa região aqui do pescoço para baixo, assim, no início do peito, certo? E são bem desagradáveis. Tem mulheres que têm eles com muita frequência, e pode inclusive ser muito desagradável esse sintoma. Outras mulheres não passam tanto por essa mesma situação, têm menos sintoma. Só para nós relembrarmos aqui, você falou que a menopausa surge entre os 40 e 50 anos. Essa é a regra. Pode surgir antes dos 40 anos e depois dos 50 anos, por exemplo, 55. Antes dos 40 é considerado menopausa precoce e realmente pode trazer problemas para a mulher em função da carência de estrogênio durante muito tempo. Existe, mas merece um tratamento à parte, certo? E quando é após os 55 anos se chama menopausa tardia, que também tem as suas consequências. De um modo geral, acontece ao redor dos 50 anos. Dos 48 anos em diante, a maioria das mulheres em torno dos 50 anos, que acontece essa queda do nível hormonal. Então a mulher deixa de menstruar, apresenta os calorões, algumas apresentam aumento de peso, diminuição da vitalidade, algumas apresentam diminuição do seu desejo sexual. Então existe algumas até apresentam sintomas depressivos, e que então a gente sempre orienta que busquem informação, busquem auxílio para vencer essa fase, porque é uma fase que ela vai passar, todas as mulheres vão passar por isso, e a gente sempre busca orientar para a pessoa não ter nenhum sofrimento associado a essa fase. Se os sintomas são assim, esses calorões e a falta da menstruação, no caso, a mulher, a partir de quanto tempo sem ficar menstruada, ela já deve se preocupar que aquilo ali pode ser a menopausa? Por exemplo, assim, 2 meses, 3 meses sem menstruar, já deve procurar um médico? Então, na medida em que a pessoa tenha algum sintoma associado, isso com certeza deve procurar o médico, algum sintoma que esteja lhe causando mal-estar. Se a pessoa não tem sintomas,
como você mesmo falou no início, a menopausa não é uma doença, ela é uma fase normal da vida da mulher. Tem mulheres que simplesmente deixam de menstruar e não tem nada ali incomodando, no sentido não tem o calorão, não se sente deprimida, não tem distúrbio do sono. Essa mulher pode, eventualmente, ver como é que vai evoluindo o seu processo ao longo dessa fase do climatério, certo? E claro, sempre buscando a orientação no que complementa a saúde da mulher, que é o preventivo de câncer, a mamografia, certo? Porém, não é necessário um tratamento para mulheres que não têm sintomas. A menopausa, então, ela seria a falta de hormônio? Falta de hormônio. Ela é desencadeada pela falta de hormônio. Menopausa, parou de menstruar. Menopausa, né? Parou a menstruação por falta de hormônio. Nessa fase da vida, a gente considera como dentro do esperado, é normal. A menopausa, nesse caso, ela influencia no sentido da mulher ficar mais frágil e ter mais doenças? Nesse período? Influencia. Na verdade, não é exatamente no início desse período. A mulher passa a ter consequências dessa queda dos hormônios ao longo dos anos. A gente já comentou aqui no programa sobre colesterol que as mulheres têm menos problema de colesterol do que os homens. Os homens na faixa dos 40 até 50 anos têm 4 vezes mais infarto do que as mulheres. De cada 5 pessoas com infarto, os 4 são homens, uma só é mulher, dos 40 aos 50 anos. E a partir dos 50, quando a mulher entra na menopausa, esse número começa a emparelhar. E vai chegando aos 60, 70 anos com um número parelho, igual entre homens e mulheres. E se entende que isso seja pela redução dos hormônios. Então não é diretamente na hora em que caem os hormônios que causa o problema. Porém, a longo prazo vão se desenvolver. Ocorre também a questão que nós vamos falar com certeza da osteoporose, que é o grande problema da menopausa precoce. As mulheres têm menopausa muito cedo porque o hormônio estrogênio ele tem um efeito muito importante na manutenção do osso, para que os ossos tenham a sua força, né, a sua rigidez e a sua resistência às fraturas. Esse é o grande vilão, né? Quer dizer, que a gente tem que buscar tratar. A menopausa fragiliza, de certa forma, a mulher. Fragiliza. Quem ligou pra gente na semana passada, no finalzinho do programa, e até o nosso amigo Sidney, quem atendeu aqui, foi a Rosilene Fernandes do Campo Duna. Na semana passada, nós abordamos aqui, doutor Daniel, a questão do alcoolismo. E a Rosilene nos pergunta o seguinte: falando sobre alcoolismo, na semana passada, a mulher grávida pode tomar a cerveja preta? Se eu não me engano, tinha uma relação. Cerveja preta a gente chama malzebira, cerveja escura, que a mulher, para poder criar leite, eu me lembro até quando a minha esposa ficou grávida, tinha aquela situação, para aumentar o leite é bom tomar cerveja preta. Então acho que é nesse sentido que a Rosilene está fazendo a pergunta aqui. Olha, Lucatelli, a gente inclusive antes do programa sentamos nós dois aqui, fizemos a pesquisa, né, para confirmar a quantidade de álcool que tem na cerveja preta, e a gente chegamos à informação de que a cerveja preta apresenta 4% de álcool. Uma cerveja normal, a cerveja clara, ela apresenta entre 5% e 6%. Então você vê que a diferença não é muito grande, e como eu falei na semana passada, o álcool está contraindicado para gestantes. As gestantes não devem usar nem a cerveja branca, nem a cerveja preta, nem álcool de forma alguma, porque isso pode trazer consequências para o feto, certo? Então a gente orienta que as mulheres grávidas evitem o uso de álcool, porque não está definitivamente indicado para aumentar leite, para melhorar o aleitamento. As mulheres querem amamentar seus filhos, elas simplesmente têm que se alimentar de forma adequada e se hidratar, certo? Aí vai uma informação para as gestantes: a melhor forma de ter sempre bastante leite é a cada vez que seu nenê mama, a mulher em seguida toma 2 copos cheios d'água, certo? É a melhor forma de manter sempre o volume de leite da forma adequada. Olha só. Então não necessita cerveja preta, não. Quer dizer, a história da cerveja preta talvez seria pelo líquido mesmo que ela comporta. Líquido, e eventualmente tem cevada, né, que seria uma forma de nutrir a mulher, mas temos inúmeras outras formas de uma nutrição adequada sem ter o álcool associado. Tá certo. Então tá. Ok, obrigado mais uma vez a nossa ouvinte Rosilene Fernandes do Campo Duna, Garopaba, que ligou aqui pra gente e deixou a pergunta, né? Você também pode fazer isso, participando do nosso programa e com isso, né, aí sanando a sua dúvida. Dr. Daniel Reck Rodrigues, já estamos aí em cima da nossa hora. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Vida com Saúde. Grande abraço, Locatelli, grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Frequência. A rádio de todas as estações. Rádio Frequência, feita pra você.